Você já percebeu que todo mundo tem uma opinião muito forte sobre inteligência artificial? E o mais engraçado é que quase ninguém sabe exatamente o que está falando. É tipo um tsunami de especialistas instantâneos. Cada um vai defender uma crença, como se estivesse narrando uma final de Copa do Mundo. E aí, de um lado, você vai ver um grupo que vai dizer que a IA ela vai destruir tudo, e você está ferrado no seu trabalho, você está ferrado no seu dia a dia. Do outro, vai ter grupo que vai dizer que a IA ela não faz nada demais, ela só vai autocomplementar o seu trabalho, o seu dia a dia. No meio disso tudo, tá você, pobre, coitado trabalhador, tentando trabalhar, tentando entender, tentando não parecer perdido em reunião, quando alguém vai levantar a mão e falar que agora a gente vai automatizar tudo pela inteligência artificial. A verdade é simples, talvez desconfortável. Estão te dizendo coisas contraditórias sobre o que a inteligência artificial faz. E essa confusão não é um acidente, ela é útil, ela é conveniente e ela serve a muitos interesses. Por quê? Enquanto metade das pessoas estão com medo da inteligência artificial, a outra metade está rindo da tecnologia. Existe um grupo bem pequeno, bem silencioso, ganhando muito dinheiro. E ganhando porque você está confuso. A IA não é mágica, não é consciência, não é uma divindade digital, mas também não é uma calculadora de luxo. Ela está em um limbo muito estranho, uma coisa que parece humana, mas não é humana, uma ferramenta poderosa, mas imperfeita, um sistema que raciocina sem raciocinar. E é exatamente essa zona cinzenta que se torna esse terreno muito fértil, fértil para exagero, histeria, desinformação e, claro, muito marketing. Empresas estão lucrando quando você acredita demais na IA. Governos estão ganhando muito dinheiro quando você tem medo mais dela. E os influenciadores estão ganhando quando te vendem respostas absolutas. Mas nada disso importa porque no fim do dia você só está preso no olho do furacão, desse olho de furacão informacional, sem saber exatamente em quem acreditar e no que acreditar. E hoje nesse vídeo eu vou tentar te explicar por que essa confusão existe, quem lucra com ela, o que a IA realmente faz, o que ela não faz e principalmente como usar a inteligência artificial ao seu favor, sem cair nas grandes armadilhas dessa era digital. Então, prepare-se porque hoje a gente vai entender algo que muita gente não quer que você entenda. Pegue o seu café aí, sente no sofá de forma confortável porque hoje a gente vai ter bastante assunto. E hoje a palavra inteligência artificial ela virou um grande guarda-chuva. E cada pessoa que usa esse guarda-chuva está se referindo a algo completamente diferente. E é por isso que essas conversas elas não fazem sentido algum. Eu vou te dar um exemplo aqui. Os CEOs, por exemplo, vão te dizer que a inteligência artificial ela é voltada para a redução de custo nas empresas. Se você sentar com um programador, ele vai dizer que a inteligência artificial ela está falando de modelos de linguagem. Se você for sentar com uma pessoa que é criativa da internet, ela vai te dizer que a inteligência artificial está falando de perder espaços no mundo da criação. Se você sentar com um político, falar sobre a inteligência artificial, ele vai te dizer por A mais B que isso é um controle social. Quando você está conversando com o seu amigo, você está falando sobre inteligência artificial, ele vai te dizer isso é só um robô consciente que vai substituir você e todo o seu trabalho. Ou seja, 5 pessoas que se referem a coisas totalmente diferentes. 5 pessoas que discutem como se estivessem alinhadas. E o resultado disso tudo, todo mundo discute, ninguém entende, ninguém sabe. E esse é o grande ruído da inteligência artificial. E esse ruído é perfeito para poder fabricar confusão. Vou dar um exemplo aqui. Você vê uma manchete dizendo que a inteligência artificial vai acabar com milhões de empregos. No mesmo dia, você vê um especialista dizendo que a inteligência artificial não é confiável nem para somar direito. E aí eu vou te perguntar, qual das duas versões é verdade? A resposta é nenhuma das duas é completa. Mas essa confusão, ela vem de muito bem. Vem de curso.
vem de consultoria, vem de software, vem de pânico, vem de esperança. E quando alguém tenta explicar de forma equilibrada, não vai viralizar, porque a realidade é muito menos sexy do que as narrativas extremas que a gente tem. A IA, ela já está impactando o trabalho? Sim, não posso dizer que não, porque isso está acontecendo. Mas não da forma como estão vendendo a ideia. Você imagina, você pensa. Ela muda a velocidade, muda o ritmo, muda escopo, muda a função, não elimina tudo, mas ela acaba transformando uma boa parte do seu dia a dia, do seu trabalho. Só que essa nuance não interessa para ninguém. A narrativa extrema é muito mais fácil de vender. Por isso, hoje, você recebe informações que se contradizem o tempo inteiro. E isso cria um efeito colateral muito perigoso. As pessoas elas começam a tomar decisões com base em medo ou em hype e nunca em realidade. E esse é o ponto. A confusão não é apenas um ruído, ela é uma estratégia. Porque enquanto você está perdido tentando entender o que a inteligência artificial vai fazer, tem gente que entendeu, está usando essa sua incerteza como vantagem competitiva para poder ganhar muito dinheiro. Bom, se faz muita confusão sobre a inteligência artificial e essa confusão começa exatamente aqui, quando as pessoas esperam que a IA ela funcione como um humano. E aí elas acabam se decepcionando porque ela não é um humano. Só que, ao mesmo tempo, elas esperam que ela faça tudo muito automaticamente e aí elas vão se assustar quando realmente ela faz e ela entrega isso. E esse é um paradoxo perfeito para criar desinformação. Porque, de um lado, você vai ter pessoas que dizem a IA é burra, ela só junta frases e nada mais. Do outro, você vai ter pessoas que vão falar que a inteligência artificial ela vai dominar tudo, tomar todos os empregos e destruir a humanidade. São duas narrativas extremas e igualmente equivocadas. Porque a verdade que ninguém gosta de ouvir é a seguinte: a IA ela não pensa como humano, mas também não é apenas um autocomplete glorificado. Ela faz algo completamente diferente e é por isso que confunde todo mundo. A IA funciona como um modelo estático avançado de linguagem. Ela não entende, mas ela detecta padrões, ela faz predições, ela correlaciona ideias e ela gera respostas com base em probabilidade. Mas aqui está o ponto que ninguém te conta e que complica todo o nosso debate. Ela vai detectar padrões com uma profundidade tão absurda e vai gerar respostas com coerência tão humana que a nossa mente ela vai interpretar isso como uma compreensão. E é aí que nasce a confusão. Porque quando você começa a ver inteligência artificial resumindo discursos complexos, explicando conceitos difíceis, escrevendo código que é muito complexo para um desenvolvedor, criando imagens que são inéditas, combinando ideias improváveis, corrigindo erros de lógica, melhorando argumentos. A sua mente vai dizer o que? Isso aqui entende. Mas não, ela não entende. Ela só apenas correlaciona. E é aí que a distância tem entre o entendimento e a correlação. E é justamente onde vai começar essa bagunça de narrativas na sua mente e no processo. Existe uma frase famosa no mundo da tecnologia que quando o produto é grátis, o produto é você. E no caso da inteligência artificial, a frase muda para algo muito mais perverso. Quando o produto ele é revolucionário demais para ser explicado, a mentira vira ferramenta de negócio. E a indústria da inteligência artificial, ela percebeu uma oportunidade perfeita. As pessoas não entendem o suficiente para poder questionar tudo isso e entendem o bastante para ter medo dessa ferramenta. E isso vai criando um terreno ideal para uma coisa chamada overselling, vender uma ilusão. E por isso que você ouve frases como a inteligência artificial vai substituir todo o seu time, a inteligência artificial vai tomar decisões por você, a inteligência artificial é completamente segura, a inteligência artificial ela não tem alucinação, a inteligência artificial ela pensa como um humano. Por quê? Isso vende, gente. Vende e vende muito, mas não é verdade. A grande realidade é que grandes players estão descobrindo que o marketing da inteligência artificial ele funciona igual ao marketing de academias em janeiro. Quanto mais promessa você faz, mais gente vai comprar.
E é aí que entra um ponto que quase ninguém percebe. O exagero sobre a inteligência artificial, ele não é um acidente, ele é um modelo de negócios. Se você acha que a inteligência artificial faz tudo, você vai comprar a ideia. Se você acha que a inteligência artificial vai substituir o seu time, o seu trabalho, você vai comprar essa ideia. Você acha que ela vai destruir uma empresa, você acaba comprando essa ideia. Se você acha que ela vai salvar uma empresa, você também compra. Repara só, em todos esses cenários, você compra a ideia. A narrativa extrema sempre te leva a gastar. E mais do que gastar, você vai ficar vulnerável a todo esse processo. Por quê? Enquanto você corre atrás do hype, o hype já mudou. E o movimento é sempre o mesmo, vocês podem parar para analisar no mundo e na vida de vocês. Quando lança uma tecnologia nova, todo mundo vai querer. Quando inflam as expectativas, todo mundo vai querer. Quando vendem soluções definitivas, todo mundo vai querer comprar. Quando se descobre que não era tudo isso, aí vai ter uma grande decepção. Só que surgem narrativas novas que vão continuar vendendo e ciclos que vão se recomeçando. Enquanto isso, quem realmente entende de inteligência artificial está usando a tecnologia para resolver problemas reais, de forma simples, consistente, principalmente prática, sem pânico, sem fantasia. Você está num show de luzes, mas quem domina esse backstage já está lucrando há muito tempo e você, infelizmente, está muito para trás. Tem uma frase que deveria ser proibida por lei. E ainda assim, você vê gente repetindo isso como se fosse verdade absoluta. Vamos começar pelo óbvio. A inteligência artificial, ela não trabalha sozinha. A inteligência artificial, ela não age sozinha. A inteligência artificial não sabe o que fazer. E a inteligência artificial não toma decisão por conta própria. E aí, gente, ela responde ao que você manda, ela segue, você define e ela vai produzir com base no que você está alimentando ela. E aí que vem a grande armadilha. As pessoas querem acreditar que existe tecnologia que resolve 100% dos seus problemas, tudo sem esforço. Por quê? Porque dá preguiça pensar, dá preguiça de aprender, dá preguiça de liderar. E quando uma ferramenta parece inteligente, eles começam a transferir responsabilidade para ela, vai ter um grande problema. Mas toda inteligência artificial depende de objetivo claro, contexto definido, dados, principalmente consistentes, avaliação humana, precisa ter feedback real, supervisão e, além de tudo, o principal que é a correção. Sem isso, ela vira um gerador de respostas aleatórias com confiança extrema, porque a inteligência artificial nunca responde insegura, ela responde com convicção. E é aí que as pessoas se perdem, porque se você acha que a inteligência artificial trabalha sozinha, você não aprendeu o jogo. Porque você delega sem entender, você revisa sem critério, você acredita por preguiça, você implementa sem estratégia e você automatiza o que não deveria automatizar. E aí você perde muito tempo no seu dia a dia. Porque no fim do dia você vai criar erros sofisticados, você vai escalar problemas, você vai transformar o trivial num verdadeiro desastre. E a inteligência artificial não é um funcionário seu, não é um substituto seu, e principalmente ela não é um profissional de mercado. Ela é uma calculadora com uma linguagem humana e nada mais. E vocês sabem que o medo sempre vendeu bem, mas com a inteligência artificial ele ficou muito mais lucrativo. Porque todo medo tem uma motivação estratégica. Medo de perder o emprego, e aí você começa a vender muito curso. Medo de ser substituído, aí você começa a vender ferramentas. Medo de ser enganado, aí você começa a vender consultorias. Medo de colapso, e aí você começa a vender regulamentação. E com certeza medo do futuro. E aí você vende narrativas políticas. E a equação disso é muito simples. Quanto mais assustado você está, mais vulnerável você fica. E a indústria de inteligência artificial está sabendo disso e está jogando o jogo muito bem. Você está sendo enganado. Por isso está surgindo manchetes como a inteligência artificial vai criar vírus sozinha, a inteligência artificial ela quer destruir os humanos, ela quer todo mundo fora de controle, ela hackeia sistema por conta própria, e isso é uma mentira. Mas é uma mentira muito funcional, porque quando você acredita que a inteligência artificial
ela é muito perigosa, você começa a criar comportamentos opostos, mas igualmente úteis para quem lucra com essa narrativa. E esses caras estão ganhando muita grana com isso. Por quê? Você acaba se paralisando. E essa paralisação, ela mantém o status quo. Você paralisado, você acaba investindo sem pensar. E aí você acaba comprando soluções de proteção, consultorias de mitigação, ferramentas mágicas que não servem para nada. O pânico é um mecanismo de controle emocional. E onde tem emoção, tem lucro, tem dinheiro. Vamos acordar com essa situação. E aqui é onde tudo começa a se encaixar. Você já percebeu que ninguém explica a inteligência artificial de forma simples, e isso é proposital. A verdadeira explicação da inteligência artificial é muito menos dramática do que parece. A IA é um modelo matemático que reconhece padrões e que gera respostas com base em probabilidades. Só. Nenhuma consciência, nenhum eu quero, nenhum eu penso. Mas aí entra um detalhe que muda tudo. A eficiência da inteligência artificial é tão alta que parece inteligente. Quando uma ferramenta responde em segundos o que você demoraria horas para pesquisar, por exemplo, você olha e pensa, uau, isso significa inteligência. E eu vou te dizer que não é, é eficiência. Absurdamente alta, mas ainda eficiência. E entender isso ajuda você a parar de esperar que a inteligência artificial vai mudar as coisas, que ela pode te oferecer muito mais do que você precisa. Por quê? Quando você entende o limite, você usa a melhor ferramenta. Quando você usa a melhor ferramenta, você se diferencia no mercado de trabalho. Quando você começa a ter esse diferencial no mercado de trabalho, você vai começar a crescer. E a inteligência artificial, ela não é uma vilã, ela é uma heroína. Não é uma ameaça, mas ela também não é uma salvação. Ela é só uma simples ferramenta. E como toda ferramenta poderosa, ela vai amplificar quem você já é. Então eu vou dizer para você, seja mais curioso e ela vai amplificar a sua capacidade. Seja mais criativo e ela vai amplificar a sua produção. Agora não seja preguiçoso, porque ela não vai amplificar a sua procrastinação. E, por favor, não seja desorganizado, porque ela não vai amplificar o caos. A IA, ela não vai mudar você, ela só aumenta o volume do que você já faz. E essa parte que ninguém gosta de admitir, porque é muito mais fácil você culpar a tecnologia do que você acabar assumindo a responsabilidade do seu trabalho. Depois de tudo isso, você percebe uma coisa muito simples. O verdadeiro produto da inteligência artificial hoje não é a tecnologia, é a confusão que as pessoas fazem. Confusão que alimenta medo, medo que alimenta decisão emocional que alimenta mercado, mercado que acaba alimentando muitas das vezes narrativa, e as narrativas extremas alimentam muito mais confusão. E isso é um ciclo perfeito para quem depende disso. Mas você não precisa cair nele. Agora, você sabe o que a inteligência artificial é e o que ela não é. Por que estão te confundindo? E como usar a tecnologia sem ser manipulado por ela ou por quem fala dela. E se tem alguém que vai sair na frente, é quem para de acreditar em narrativa pronta e começa a entender cada técnica, estratégia e começa a praticar inteligência artificial no seu dia a dia. Se você curtiu o vídeo, já sabe, comenta, compartilha, envia para aquele seu amigo que só fala sobre inteligência artificial com convicção, só que ele nunca realmente estudou a IA de verdade. Então, nos vemos nos próximos vídeos, pessoal.